A gente pode estar tendo realocação de conflitos, né? Os locais pacificados estão menos, mas os outros os outros locais não pacificados estão tendo mais. Eu solicitei que denúncia todas as denúncias que existem na cidade, que foram feitas no município do Rio de Janeiro entre 2003 e 2013, que mencionavam confrontos entre traficantes de drogas na cidade. São mais de 5.000 denúncias. A gente leu essas denúncias e localizou elas em favelas da cidade do Rio de Janeiro. A primeira coisa que a gente deveria avaliar é se a política de pacificação está entrando nas áreas mais complicadas do Rio de Janeiro, nas áreas mais conflituosas. Quando se começou, foi uma tentativa mesmo de um modelo diferenciado para uma necessidade que se apresentava para a gente. O meu secretário diz que é um remédio muito forte para uma doença terminal. E é verdade. Então, por isso, há estratégias diferentes, sim, do sistema de metas, de algumas modalidades de policiamento para outras áreas, mas para essas áreas especificamente, territórios extremamente alienígenas no Rio de Janeiro, onde o político tinha que pedir permissão para entrar, o próprio morador não tinha os seus direitos de ir e vir. Qual a capacidade da política de pacificação até agora de lidar com esses confrontos do Rio? Um dos objetivos é acabar com essa lógica de guerra. Mortes causadas por invasões policiais nessas favelas. Então, antecipo já que um dos principais efeitos das UPPs, quando a gente observa a dinâmica de homicídios que acontece no Rio de Janeiro, é a queda muito alta de, por exemplo, o que é chamado dos autos de resistência, né? Ou seja, mortes que são causadas por as incursões frequentes. Queda considerável do número de denúncias no local. Nas favelas pacificadas, existia uma média de 7 denúncias por mês nessa comunidade, isso cai a 1. É uma queda bastante expressiva, mas a gente também vê que isso não zera. Tá? Você ainda tem denúncias de confrontos em locais pacificados. Você precisa que todas as outras políticas sociais venham junto com essa redução: educação, saúde, saneamento e oportunidades, principalmente para os jovens. Assim, o grande desafio para a gente colocar esse plano para frente é representatividade e integração de ações. Tem muita sobreposição, não só na esfera pública, também entre as ONGs, também na academia, também entre as associações de moradores, muita disputa e muita energia sendo gasta de uma forma desintegrada ao invés de integrarmos a ação. A política, quando faz sucesso no Brasil, os números aqui mostrando que ela foi bem sucedida em reduzir o homicídio de criminalidade, ela acaba. Eu estava na Bahia no último ano pré-Jacques Wagner, eu fui no Pelourinho em dezembro, 4 policiais em cada esquina, uma tranquilidade. Voltei para lá em janeiro com minha esposa e minha filha, tinha que sair correndo, porque o governador entrou e acabou com aquilo. Então, como o tema de sustentabilidade já foi tocado, qual é a chance de uma política que, por mais sucesso que tenha tido, tá? E existem falhas, a gente está aqui buscando a perfeição, nenhuma política é perfeita, e quando tem falha é um hábito do brasileiro a gente acabar com a política, em vez de tentar aprimorá-la. E estou vendo policiais desorientados levando pedrada. O meu medo é que se repita uma nova chacina de Candelária. A minha preocupação é, a UPP está sob um fogo cruzado tão grande que eu não acho impossível que a gente no futuro próximo acabe sem ela e retroceda. A gente também tem que olhar, e a gente às vezes esquece um pouco, qual era o grau de violência que existia realmente nessas comunidades antes. O que é uma das explicações que podem estar explicando porque, como um todo, quando a gente olha a violência medida por denúncias no Rio, a gente não vê uma queda. Mas a gente também tem alguma evidência de que os conflitos estão migrando para outros locais. A minha crítica é que, para mim, esses gráficos, números, equações e retas não dão conta da complexidade e das peculiaridades desse objeto. Da parte de vocês que estão lá no dia a dia, que estão vendo o problema, né, em especial da polícia, o nosso cientista político, sociólogo, enfim, que visão vocês têm dessa política complementar social que poderia ser adotada nessas comunidades? Para a gente conseguir avançar de uma forma sustentável nessa agenda, a gente precisa do que eu chamo de parcerias público-privadas com o terceiro setor, com a academia e com o povo. Então eu comecei com o PPP3, mas eu já estou no PPP5, porque muitas vezes as ONGs, né, eu acho que o Feijão está aqui representando de certa forma ele, pessoa física, né, ou que eu brinco de INGs, que cada vez mais a gente precisa também de indivíduos não governamentais, somos todos juntos em prol de uma causa comum, que no caso que a gente está discutindo aqui é o desenvolvimento
social, econômico e urbano das favelas pacificadas. Mas a gente não vê essa integração de Secretaria do Estado, Estadual, de Estado de Esporte e Lazer, não vê a integração da Secretaria Municipal e está resolvendo essa questão. A gente sabe que a pacificação, a segurança é só o primeiro passo, é condição necessária, mas não suficiente, mas absolutamente necessária. Então, assim, é um passo absolutamente fundamental para a gente avançar a partir daqui. A política de pacificação tem que ter alguns ajustes. Muitas vezes o policiamento comunitário não pode ser mantra, não pode ser ferramenta única do policial. O comandante tem que ter um homem treinado para fazer outro tipo de policiamento. Me parece uma questão importante, uma lacuna que a pacificação ainda não enfrentou. Eu acho que a política de pacificação já tinha que ter acontecido há 30 anos. Assim, eu, com 13 anos, eu já vivi essas guerras que a gente vive hoje aqui no nosso estado. Então, assim, eu acredito que por vontade política isso já tinha que ter acontecido. Eu acho que o Estado foi omisso por décadas e deixou as coisas acontecer dessa forma. Eu queria entender em que medida a implementação das UPPs interferiu até na legitimidade que a FROREG tem junto às comunidades. A UPP não tem nada a ver com as guerras, eu posso falar, não tem nada a ver com os ataques, né? E a gente vai estar sempre do lado do Estado. A FROREG nunca foi. E no início, quando a FROREG tinha esse trabalho de tirar pessoas do mundo do crime, nós fomos vistos sim como protetores de bandido. O Júnior foi visto por muitas vezes como protetor de bandido. A gente não tem comunicação. A gente fala muito blá 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 e no final a gente falou tudo a mesma coisa que o outro falou. Eu fico assim, quando eu estou na reunião, ele foi e falou, pô, legal, é aquilo. Aí a pessoa pega o microfone e fala a mesma coisa que ele falou com outras frases, outras palavras e outras vírgulas. Aí eu falei, Joana, não aguento mais participar de reunião assim.